Fala pessoal, tudo bem? Mais uma resolução de física agora vestibular de Vassouras 2023.1, questão 46 é o seguinte, olha só. Uma menina puxa um carrinho contendo uma obra de arte. O objeto é um anjo dourado de peso de 80 newtons que se desloca junto com o carrinho e sem deslizamento. Sabendo que o carrinho se move com uma aceleração constante igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado e que o coeficiente de atrito estático entre a superfície do carrinho e do anjo vale 0,4, determine a força de atrito estático em newtons que atua sobre o anjo. Pessoal, seguinte, essa daqui é uma baita de uma questão que pode te trazer uma pegadinha ali, olha só. Uma questão tranquila, mas que pode te induzir ao erro. Por quê? Quando ele te pergunta força de atrito, eu imagino que você saiba que a força de atrito é o quê? É μ vezes a normal. E aí você vai seco para fazer o quê? Para pegar o valor do μ que está aqui, que é o 0,4, e você pensa assim: eu aprendi nas aulas que quando está numa superfície horizontal, o peso que aponta para baixo é igual ao valor da normal que aponta para cima. E tá certo, você aprendeu certo, né? O peso igual a normal. Só que se você substituir aqui o 0,4 multiplicado pelo 80 e tentar marcar o resultado, você vai ver que nem vai bater, vai dar 32, então não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque não é assim que deveria ser feito essa questão, porque nesse caso o nosso objeto não está parado, né? Ele está parado em cima da prancha ali, mas o carrinho ele está se movimentando. Então você vai ter que analisar o sistema como um todo. Então você vai ter que abandonar esse método aqui, nesse caso, porque nesse caso aqui ele está em repouso em cima da nossa prancha, em cima do nosso carrinho, mas o carrinho como um todo está se movimentando. E o que que nós vamos fazer então para resolver essa questão? Olhando para o sistema todo, perceba que nós temos uma aceleração aqui, ó. Imagino eu que aponta para a direita porque a pessoa está puxando para a direita. Então aqui nós vamos ter uma aceleração o quê? De 0,2 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração aqui é referente a todo o sistema. Então eu posso fazer o seguinte, olha só. Olhando só para o anjo, eu posso imaginar que o anjo também está se movimentando com uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? O anjinho ele faz parte do sistema carrinho-anjo. Então nós podemos analisar somente o anjo. Analisando somente o anjo, o que eu vou fazer? Olha só, se o peso desse objeto é 80 newtons, lembrando que o peso é igual à massa multiplicado pela gravidade, então eu vou colocar aqui que 80 é igual à massa desse anjo multiplicado pela gravidade, que é 10. Corta 0 com 0, eu acabo de chegar na conclusão de que a massa desse objeto é 8 quilogramas. Beleza, mas ainda não cheguei no resultado final. Mas a gente está quase. Por que que nós estamos quase? Porque se eu sei que existe uma aceleração apontando para a direita, necessariamente existe o quê? Uma força que aponta para a direita. A força e a aceleração, elas são as melhores amigas, elas vão sempre para o mesmo lado. Então, para onde uma vai, a outra também vai. Então, o que que rola aqui, ó? Essa força aqui eu consigo calcular. Consigo calcular como? Utilizando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Vê se você concorda. Olha só, força resultante vai ser igual a massa é 8 multiplicado pela aceleração, que é 0,2. Olha o que que nós vamos afirmar agora. A força resultante que eu estou encontrando aqui, olha, é 8 vezes 0,2. Isso daqui vai me dar 1,6. 1,6. Só que aí agora vem a pequena pergunta para você. Esse anjo, ele está se movimentando em relação ao carrinho ou em relação ao chão? A resposta tem que ser o quê? Em relação ao chão. Ele está em pezinho no carrinho, ele está se movimentando junto com o carrinho em relação ao chão. Em relação ao carrinho, ele não está se movimentando. Então quer dizer que essa força resultante aqui, na verdade, é em relação ao sistema todo com o chão. Se eu for analisar só o anjo, ele vai estar em repouso em relação ao carro. Como ele está em repouso em relação ao carro, necessariamente precisa ter uma força no sentido contrário àquela força que aponta para a direita. E essa força aqui no sentido contrário é justamente a força de atrito. E o valor dessa força de atrito, adivinha? Então, se essa força aqui que aponta para a direita é 1,6, e se o objeto está em repouso em relação ao carrinho, a força de atrito também vai ser 1,6, porque a resultante das forças sobre o anjinho em cima do carro tem que ser zero, tem que ser nula. Então a gente chega na conclusão aqui de que a força de atrito é igual à força que aponta para frente, que vale 1,6. Isso nos deixa com o gabarito letra D. Tudo bem, pessoal? Então, só isso tudo. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado aí. Um forte abraço, te vejo nas próximas resoluções. Até mais.